Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal nós colocamos livros, filmes e séries no divã para fazer aquela análise. Confesso que o livro que eu vou trazer hoje aqui para vocês é um livro que eu até pensei em não fazer vídeo sobre ele por saber que às vezes pode gerar aí certas polêmicas. Mas eu não vou fugir de polêmica, eu vou falar exatamente o que eu quero falar. Vou fazer vídeo sim deste assunto, porque a minha voz precisa também ser ouvida. E óbvio que ninguém precisa concordar com o meu ponto de vista sobre este assunto. Desde que seja sempre com muita educação, não existe problema nenhum em haver uma discordância de opiniões. Quem me acompanha no Insta sabe que eu fiz vários stories falando sobre este livro enquanto eu estava lendo, porque tamanho foi o choque que eu encontrei ao me deparar então com um ensaio sobre a lucidez. Vou falar uma coisa pra vocês, eu estou cada dia mais decidida a devorar tudo que José Saramago nos deixou. Simplesmente estou apaixonada por cada livro que eu leio deste homem. Ainda não li nada que eu possa dizer pra vocês que eu não gostei. Então vou continuar aí na minha saga de José Saramago. Já estou providenciando mais uns 2 livros aí pra comprar dele, pra poder continuar aí, quem sabe, criando uma playlist no futuro pra deixar todos os livros que eu já li dele aí pra vocês. Se você ainda não é inscrito neste canal, mas você curte aí algumas reflexões mais humanas e mais profundas sobre livros, filmes e séries, este lugar aqui é um lugar para você, então não deixa de se inscrever, já deixa o seu like, ativa as notificações ali no sininho para você saber sempre que entra vídeo novo aqui no canal. Eu já adianto aqui pra vocês que os vídeos, no geral, eu coloco ali os minutos bem certinhos pra você, se você não quer saber sobre o autor, não quer saber sobre a edição do livro, mas quer saber só os comentários sobre a obra em si. Tem ali os minutos, tanto na descrição como aqui na barra de reprodução do vídeo, onde você pode ir direto pra parte que você quer ver. Então, nessa primeira parte do vídeo, eu quero apresentar um pouquinho sobre José Saramago para vocês. José Saramago nasceu em 1922 em Portugal e passou por diversas profissões. Entre elas, serralheiro mecânico, desenhista, funcionário público, editor, jornalista e depois entrou aí no mundo da literatura. E, diga-se de passagem, acabou lhe rendendo ali um prêmio Nobel de Literatura em 1998. José Saramago veio de uma família muito humilde, seus pais eram camponeses analfabetos. Seu primeiro contato ali com histórias, com narrativas, foi de forma oral, então ele ouvia ali as histórias que contavam para ele. Conseguiu comprar o seu primeiro livro com 19 anos e com dinheiro emprestado de um amigo. Devido ali às suas dificuldades financeiras e da sua família, ele não conseguiu concluir os seus estudos, tanto que aos 12 anos ele precisou abandonar os seus estudos para poder ajudar a família trabalhando. E aí o caminho que foi encontrado ali para Saramago foi ele fazer um curso para ser serralheiro mecânico. Coisa que eu acredito bastante é que o nosso propósito de vida, ele acaba nos encontrando na vida, um momento ou outro ele acaba aparecendo ou dando sinais ali, que é o nosso caminho. Não foi diferente com Saramago, porque foi dentro deste curso, como serralheiro mecânico, que ele teve matérias de literatura. Ele descobriu ali então a sua paixão por literatura e começou a visitar assiduamente as bibliotecas da cidade. Em 1947 ele tem seu primeiro romance publicado, que é Terra do Pecado. Já tentei encontrar este livro, porque eu queria ler o primeiro livro que ele publicou, não encontrei, ou quando encontrei o preço era absurdo, não existia a menor possibilidade de comprar. Eu ainda tenho esperanças que um dia eu vou comprar este livro para ter na minha estante, porque o plano com Saramago é ter uma coleção de todas as obras publicadas dele. Toda vez que alguém se depara com José Saramago, percebe que o seu estilo de escrita é um estilo diferente. Exatamente esse estilo que deixou ele tão conhecido, porque ele chegou ali mudando um pouco o conceito das coisas. Porque você vai perceber que ao longo da leitura José Saramago então não fazia uso de pontuações, vai ter ali muitos diálogos sem aspas, sem travessão, não vai ter inclusive parágrafos, então quebras de parágrafos não vai ter. Os capítulos em si não tem nenhuma numeração, não tem títulos, então é algo muito diferente daquilo que você já leu. E até foi um dos motivos que eu fiquei relutando para ler José Saramago. Mais pra frente aqui eu vou mostrar um pouquinho da edição para vocês, que então é uma escrita contínua, simplesmente sem uma separação de nada. E por esse motivo, muitos acabam resistindo a José Saramago, porque acreditam que ler José Saramago será uma leitura completamente enfadonha. Que é um grande erro, porque todos os livros que eu já li do José Saramago, sempre você vai encontrar uma fluidez na leitura, você vai ver que te chama muito a atenção, que você não consegue parar de ler, e que essas coisas de pontuação, travessão, parágrafo, se torna apenas um detalhe.
Todos esses elementos aí diferentes na escrita de José Saramago acabam dando aí um ritmo de língua falada. E talvez até tenha relação com essa forma que foi apresentada a leitura, os livros para ele no começo da sua vida. Um outro diferencial de José Saramago é também a forma como o narrador aparece na leitura. Vai ver que é um narrador espectador. Ele, muito mais do que te contando fatos, te contando o que está acontecendo, ele te provoca, ele conversa com o leitor. E de vez em quando você até sente que o jeito que esse narrador se porta, o jeito que esse narrador conversa com você, é quase como se tivesse alguém ali do seu lado fazendo uma fofoca. Isso acaba dando um tom de comicidade até nas narrativas mais dramáticas. E não que seja uma comédia, não que seja nada disso, mas esse tom sarcástico, muitas vezes, do narrador, faz com que você solte um riso ou outro por aí. Essa edição aqui, então, ela tem 325 páginas, ela faz parte de uma coleção da Companhia das Letras, como vocês podem ver, com uma capa que parece um tanto soft, uma fonte super confortável, uma fonte grande, que acaba ajudando até a enfrentar este estilo de José Saramago, não que você precise, mas é claro que vai facilitar para aqueles que não estão acostumados. Páginas amareladas e também pouco espaçamento de um capítulo para o outro. E há aquela edição para deixar a estante bonita, já que cada obra tem uma cor diferente, a caligrafia da capa eu acho perfeita. A Companhia das Letras, pelo que eu vi, já tem mais de 30 obras publicadas nessa mesma coleção. Faltam algumas ainda para mim. Posso dizer para vocês que já comecei a minha coleção de José Saramago. Já aviso com antecedência que para você ler Ensaio sobre a Lucidez, é necessário que você leia primeiro Ensaio sobre a Cegueira. Você vai ver que existe um entrecruzamento das duas obras durante a narrativa e você vai se tornar muito confuso de entender se você não tiver uma base de Ensaio sobre a Cegueira antes. Inclusive, eu não fiz um vídeo específico sobre Ensaio sobre a Cegueira, mas terá aqui no canal. Eu vou fazer ainda, quero fazer um vídeo sobre todas as obras. Eu tenho também sobre O Homem Duplicado, que eu também já li, que eu quero fazer. Então fica tranquilo que terão, sim, outros vídeos sobre Saramago aqui no canal. Até porque o meu objetivo tem se desenhado aqui, na minha organização de cronograma de vídeos, de ter pelo menos um vídeo sobre livro durante a semana. Então toda semana eu vou trazer pelo menos um livro que eu já li pra gente refletir, pra gente discutir e debater. Em Ensaio sobre a Lucidez, nós temos uma capital que, diante de sua insatisfação em como as coisas estão, ela resolve usar a voz. A única forma, então, deles demonstrarem, desse povo demonstrar que está insatisfeito, será por meio do voto. Começamos a obra com o dia da votação, em que está tendo muita chuva. E eles estão ali se preparando para abrir ali os locais de votação e assim que abrem, eles imaginam ali que o povo vai invadir para votar. Mas eles tomam um susto, porque eles abrem as portas, continua a chuva e não tem ninguém ali para votar. Eles imaginam que seja por conta da chuva e vão se passando as horas e ninguém aparece. Passa a manhã ali com ninguém aparecendo para votar e eles entram em contato, isso é em todos os locais da capital, ninguém apareceu para votar. E aí os políticos que estão ali já estão percebendo que aquilo ali vai se tornar um vexame. E eles já começam a ligar para os seus familiares, para a esposa, para as pessoas que eles conhecem ali, e já começam a ordenar que eles vão votar para que aquilo ali não seja um fracasso. Na parte da tarde, então, essa chuva acabou, passou, e as pessoas começam a chegar ali por volta das 4 horas da tarde, começa aquela muvuca de gente, começa a chegar muita gente ali para votar, o que acaba atrasando o resultado dessa votação. E aí ficam todos aliviados, porque eles percebem que, na verdade, o povo não apareceu antes por conta da chuva. Quando eles pegam ali o resultado dessa votação, eles ficam apavorados, porque somente 25% dos votos eram válidos e distribuídos entre os partidos da direita, esquerda e do meio. E os outros, mais de 70%, na verdade, eram votos em branco. Aí que vai começar o caos, porque isso não poderia ser admitido. Porque as outras capitais, os outros países poderiam começar a fazer isso também e assim acabar com a democracia. Então, o objetivo deles, frente a esse fracasso político, é evitar que essa moda pegue, que as pessoas comecem a sair para votar e votar sempre em branco. E diante desse resultado, eles não poderiam considerar aquela votação e eles precisariam, então, reproduzir a votação no próximo domingo. É exatamente isso que eles fazem, acontece a votação no próximo domingo e o resultado é ainda pior, porque dessa vez 83% dos votos são em branco. E agora o caos sim está instalado de verdade, porque o governo não pode aceitar esse resultado. E diante desse cenário, então esse governo ele começa a se sentir responsável a desvendar o que está acontecendo ali. Então eles querem saber se essa decisão do povo tem relação com o anarquismo, se isso tem a ver com algum movimento que está ali, que eles nunca tinham percebido. Quem teve essa ideia? De onde saiu isso?
Então, a medida deles, óbvio, é acuar as pessoas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão selecionar 500 pessoas que votaram, já que o voto secreto eles não sabem quem essas pessoas votaram. Então, eles vão levar essas pessoas ali para um lugar para um interrogatório. E ali eles vão colocar essas pessoas em uma máquina que vai dizer se elas estão falando a verdade, se elas estão mentindo. Então, o objetivo é saber se essas pessoas votaram em branco ou não. Mas se prova que essa máquina lá não é muito eficiente, visto que o nervosismo dessas pessoas poderia estar influenciando no resultado, então isso acaba não sendo efetivo. E essas 500 pessoas acabam sendo tratadas praticamente como prisioneiras, porque elas estão ali em um hotel onde elas não podem ter contato com a sua família. Só que o governo percebe que essa atitude ela não é suficiente, não causa medo, nem traz grandes impactos. Então eles resolvem que eles precisam ser mais enérgicos, eles precisam colocar medo nas pessoas. Aí eles vão tomando medidas cada vez mais pesadas. São sempre medidas com o objetivo de intimidar aquelas pessoas para que eles deem ali com a língua nos dentes e acabem contando o que foi que levou cada uma dessas pessoas a votar em branco. Quem as convenceu a fazer isso? Então, este governo acaba tendo uma belíssima de uma ideia. Vamos tirar a capital dessa cidade, vamos levar para outro lugar, para outra cidade. Vamos levar também serviços públicos, como polícia, como recolhimento de lixo. O que for de serviço público, vamos levar para essa outra cidade, deixar eles aqui sem nada, inclusive fechar as fronteiras, deixar eles isolados dentro da cidade. Vamos permitir que eles saiam e vamos deixar então essa cidade aqui em estado de sítio. Vamos fazer então a retirada imediata do governo para outra cidade, que passará a ser a nova capital do país. A retirada de todas as forças do exército, que ali ainda se encontram, a retirada de todas as forças policiais, e essa cidade insurgente ela ficará entregue a si mesma. Quando não puder aguentar mais o isolamento, a indignidade, o desprezo, quando a vida lá dentro se tiver tornado num caos, então os seus habitantes culpados virão a nós de cabeça baixa implorar o nosso perdão. Você percebe que este governo está tratando esse povo como se eles fossem crianças, e ele fosse ali o pai que vai colocar a cidade de castigo por algo muito feio que eles fizeram. Então essa cidade não vai ter mais proteção policial e o que esse governo espera é que aquilo ali se torne um caos, que haja muito assalto, que aumente o número de homicídios, pessoas ali se entreguem à selvageria, isso que eles querem que aconteça. O objetivo do governo é que essas pessoas fiquem presas dentro da própria cidade. O governo vai tomando muitas atitudes, eles têm muitos ministérios, nós vamos ver ali a presença de ministros, ministro da Cultura, ministro da Defesa, vão ter ali várias pessoas que vão estar encabeçando todas essas medidas que o governo está fazendo. Todas as medidas que esse governo toma, eles sempre tomam como a melhor das intenções. Eles não queriam causar isso ou aquilo. Afinal, eles estão apenas lutando pela democracia. E aí começam os questionamentos, não só no livro, como você mesmo fazendo. Afinal, o voto em branco não é um direito, não é algo democrático? Então, em um momento, ele tenta justificar que sim, o voto é em branco, porque afinal de contas era isso que o povo dizia. E aí eles falam o seguinte sobre o voto em branco. Votar em branco é um direito irrenunciável, ninguém vos negará. Mas tal como proibimos as crianças que brinquem com o lume, também aos povos prevenimos de que vai contra a sua segurança mexendo no dinamite. No finalzinho ele fala o seguinte: as crianças não devem brincar com o lume, porque depois é certo e sabido que mijam na cama. Então é um direito, mas se espera que você não use o voto em branco, ele está ali, mas é melhor você não usar. O ensaio sobre a lucidez vai tocar em muitas questões e uma delas é sobre a democracia. Traz esse questionamento: será que a democracia ela realmente existe ou é apenas uma palavra bonita que se usam para justificar decisões injustificáveis do governo? Ou seja, qualquer coisa estamos fazendo pela democracia. Então acaba justificando muitas coisas erradas que eles acabam fazendo. A gente percebe que este governo faz muita coisa errada. Eles cometem muitos erros no meio do caminho. Não existe uma comunicação clara entre os ministérios e o presidente. Acaba tendo sempre uma competição velada entre todos eles. Não atuam todos em conjunto com uma meta que seja o bem do povo. Lutam pelos seus nomes, para que os seus nomes sejam elevados. De alguma forma, cada um deles quer se tornar o salvador da pátria ali. Ou seja, cada um luta por si mesmo. Porque eles sabem que em algum momento a votação pode voltar, então eles querem ser lembrados pelas pessoas, eles querem, de certa forma, fazer a sua campanha às custas do povo. E a melhor forma que eles encontram para ofuscar os seus erros ou aquilo que eles estão fazendo é justamente criar uma rivalidade entre aqueles que votaram em branco e os que não votaram. Fez perceber o quanto é conveniente para todos os lados que exista esse embate entre direita e esquerda, porque assim se tira o foco daquilo que realmente importa. É uma estratégia que vem sendo usada há décadas e só o povo que não percebeu. E se nós encararmos que o voto é a nossa voz, e no primeiro turno dessas votações que nós tivemos agora em 2022, houveram ali mais de 30 milhões de abstenções, temos que entender que esses 30 milhões de pessoas ficaram em silêncio.
Talvez porque essas pessoas já pensem que já não adianta mais falar. De uma forma ou outra, elas acabam sendo silenciadas pelo sistema. Que houve ali uma grande mobilização nas redes sociais das pessoas ali questionando por que as pessoas não foram votar, e os políticos nem se manifestaram. Para eles não fez diferença nenhuma. O povo começou a questionar o próprio povo. Inclusive, muitos foram intolerantes com o próprio povo. Então, o próprio povo acaba sendo usado para criar ainda mais hostilidade no seu meio. Seja qual for o motivo da abstenção de qualquer um, é um direito, e isso é fato. E o que eu entendo é que a gente não pode viver um retrocesso e tirar das pessoas o direito de falar, assim como não podemos tirar o direito de se calar. Afinal, é uma liberdade que a pessoa tem. José Saramago fala em Ensaio sobre a Lucidez isso de uma forma brilhante. E vai ser um livro, então, que você vai ler em um momento perfeito para fazer esses questionamentos. Afinal, quais são os nossos direitos? Nós temos direitos? Se eu usar esse meu direito dentro desse âmbito democrático, eu teria que justificar a minha escolha? Ou, quem sabe, eu teria que me desculpar perante as pessoas, ou até decidir algo que eu nem queria decidir, só para não ser acuado pela maioria. É mesmo essa necessidade de, a todo custo, você ter que optar por um lado ou pelo outro, e aí, no meio disso tudo, você se sente obrigado a optar por um lado ou pelo outro. Eu confesso que foram reflexões que eu nunca tinha pensado dessa forma. Este livro levantou essas reflexões sobre o assunto. Ficou essa pulguinha atrás da orelha. Será que a democracia tal como conhecemos, ela é realmente a democracia que nós sempre lutamos? Afinal, não deveria gerar um caos se uma pessoa tomasse uma decisão sobre o seu próprio voto. Assim, nós estamos saindo do âmbito democrático. Quando nós colocamos essa pessoa contra a parede, nós colocamos que ela decida alguma coisa, ou que ela precisa tomar uma decisão, sendo que é dela, e somente dela, essa decisão. Por esse motivo que eu não queria, inclusive, falar sobre este livro na internet. Porque eu sei que muitas pessoas tentarão me calar, serão grosseiras, porque a internet é este território onde existe uma violência extrema, principalmente quando a gente entra nesse patamar de política. E aí é por esse motivo que muitas pessoas acabam dizendo que política e religião não se discute, porque não existe espaço para discutir. Resolvi falar sobre este livro, acho que é importante a gente pensar sobre isso e não ser coniventes com atitudes, nem mesmo atitudes nossas, que possam de alguma forma afetar ou prejudicar ou ameaçar a liberdade do outro. José Saramago foi um comentarista muito forte sobre política durante boa parte da sua vida. Então é natural que as suas obras vão sempre trazer ali alguma crítica social, crítica política. Neste livro não é diferente, ele vai te fazer pensar sobre esses assuntos sem ser de uma maneira maçante. Você vai conseguir construir o seu próprio pensamento, analisando uma obra que tem muito o que falar. Eu vou deixar o link deste livro na descrição, não deixe de comprar com o meu link, assim você ajuda este canal. Converse nos comentários, com educação, coloque ali o seu posicionamento, o que você pensa sobre isso. E não esqueça que nós nos vemos no próximo vídeo.